Que a redação é a única área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 até 1000 no Enem, a gente já sabe. Que ela é a área do conhecimento que demanda de menos tempo para você ficar craque e conseguir um notaço no Enem 2025, a gente também já está sabendo. Agora, a única coisa que falta são as melhores estratégias para que você consiga estudar redação para o Enem 2025 de maneira efetiva para que você tenha o melhor rendimento possível. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3, quase 4 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, aqui no canal vocês encontram todo tipo de conteúdo sobre como estudar, como tirar uma boa nota no Enem 2025, mas eu também mostro a vida universitária, a rotina, como que é morar sozinho em outro estado para estudar. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. E já me segue também lá nas minhas outras redes sociais, porque por lá, além de conteúdos exclusivos sobre o Enem 2025, a gente consegue ter um contato bem mais direto e eu também mostro os bastidores em tempo real da vida universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Como eu estava explicando no começo do vídeo, a redação é, sem sombra de dúvidas, uma das áreas mais importantes quando a gente está falando de Enem 2025. Porque, mais uma vez, além de ser a única área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 a 1000, diferente das outras áreas que você precisa estudar as matérias para conseguir acertar as questões, na redação o seu único foco é escrever um bom texto. E eu te garanto que não é tão complexo assim conseguir escrever uma boa redação e ter uma boa nota de redação no Enem 2025. E recentemente nós tivemos uma mudança significativa que vai sim fazer diferença na forma como vocês estudam e se preparam para a redação do Enem 2025. O que acontece? A partir do Enem 2024, que foi esse último Enem que a gente teve, os corretores, eles estavam mais rigorosos na hora de corrigir as redações. Então, sim, nós tivemos mudanças na correção da redação do Enem. Mas, Duda, principalmente o que mudou ali? O que vai fazer diferença para mim nesse momento? Quando eu digo que os corretores estão mais rigorosos, é que eles estão de fato mais rigorosos com aqueles modelos prontos de redação. Sabe aqueles modelos coringa que todo mundo usava, que eram textos que não tinham muita personalidade? Que é de fato um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola de modelo pronto de redação com repertórios coringa também já batidos. Então aqueles textos sem personalidade, que seguiam o modelo pronto, que só tinham repertórios coringa, eles vão sim perder pontos significativos, porque agora os corretores vão estar mais ligados a isso. A gente já sofreu essa alteração, já sentiu essa mudança na correção de redação do Enem 2024. Muitas pessoas esperavam uma nota muito maior na redação e acabaram recebendo uma nota menor. Então, assim, possivelmente essa tendência vai se manter para o Enem 2025 e os corretores vão estar bem mais atentos ali para pegar esses modelos prontos e esses textos sem personalidade. Mesma coisa para propostas de intervenção, tá? Então, aquelas propostas de intervenção super genéricas que não resolviam um problema de fato, que só, vou jogar aqui a culpa no governo e falar que ele vai resolver dessa forma. Então, propostas de intervenção muito genéricas também vão perder ponto. Só lembrando que a competência da proposta de intervenção vale 200 pontos como um todo. Então, assim, é muito importante escrever uma boa proposta de intervenção. Mas, no geral, essas propostas já batidas, genéricas, que todo mundo usa, também não vão passar. E nesse momento você pode estar se perguntando, Duda, mas isso é uma coisa muito ruim, certo? Porque se os corretores vão estar mais rigorosos, logo vai ser muito mais difícil que eu consiga tirar uma boa nota ali, um 900 mais, na redação do Enem 2025. E a resposta para essa pergunta é depende. Por quê? Vai sim complicar a vida daquelas pessoas que, faltando 2 semanas, por exemplo, para a prova do Enem, iam atrás de um modelo de redação pronto, pegavam aqueles repertórios coringa super genéricos, decoravam eles e conseguiam tirar ali um 900 mais na prova do Enem, porque simplesmente copiavam e colavam um modelo de redação pronto. Então, sim, para essas pessoas vai ficar mais complicado, vai ser mais difícil conseguir tirar uma boa nota na redação. Agora, para vocês, porque se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você já começou a estudar com antecedência, você já está manjando ali de redação do Enem, então, para vocês, não tem o que se preocupar. Você só precisa escrever um texto com personalidade, contanto que você não fique usando coisas muito genéricas e escrever um texto ali num total genérico, você não vai perder ponto, os corretores não vão ser mais rigorosos com você, nem coisa do tipo. Então, no geral, vai complicar para aquelas pessoas, aqueles atrasados do Enem, que faltando 1 semana corriam atrás de um modelo pronto de redação. Para você que está estudando, está se preparando desde agora, eu acredito que essa mudança não vai te afetar
tanto. Então calma, meu querido vestibulando, respira que no final do dia vai dar tudo certo. Então agora que a gente já conheceu as mudanças que aconteceram na correção de redação do Enem, vamos falar de estratégia para que vocês consigam estudar a redação da melhor maneira possível para garantir uma nota alta ainda esse ano. Mas rapidinho, antes da gente falar das estratégias, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. A gente não vai entrar muito no mérito do cronograma nesse vídeo, mas a verdade é que um bom cronograma de estudos pode ser a cereja do bolo para a sua aprovação acontecer ainda esse ano, ou o fato que vai te deixar cada vez mais distante da sua aprovação. Então, por isso, é muito importante que você tome uma boa decisão quando for escolher um cronograma para o Enem 2025. E eu sei o quanto é difícil encontrar um bom cronograma de estudos, afinal de contas, eu já passei por isso. E é por isso que nesse vídeo eu quero indicar para vocês o cronograma Dominando o Enem 2025. É um cronograma de estudos super completo que vai desde o nível mais básico até o mais avançado dos conteúdos. Ou seja, independente de que pé você está nos estudos para o Enem 2025, se você está começando agora ou se você já tem uma boa base ali nos estudos, o cronograma vai funcionar para você. Ele também vai se basear no grau de incidência das matérias no Enem. Porque para quem não sabe, o Enem ele tem algumas figurinhas carimbadas, ou seja, alguns assuntos dentro das áreas do conhecimento que estão caindo ano após ano e que por isso a gente tem praticamente certeza de que vão aparecer também no Enem 2025. Então esses assuntos vão estar destacados e vão estar mais aprofundados no cronograma Dominando o Enem 2025 para ter certeza que vocês vão conseguir acertar aquelas questões que estão caindo todo ano no Enem. Ah, e outra coisa que vai facilitar demais a sua vida. Sabe aquele momento que você precisa estudar um determinado assunto, mas você tem que sair caçando uma videoaula de qualidade, que você não sabe se vai ter o conteúdo aprofundado na medida certa, se a didática vai funcionar para você e coisa do tipo? Pois é, no cronograma Dominando o Enem 2025, você só vai ter que passar o cursor do mouse ali em cima daquele assunto que você precisa estudar, que você já vai ser redirecionado para uma videoaula escolhida a dedo sobre aquele assunto. Então, nem o trabalho de pesquisar uma videoaula, de procurar uma videoaula para conseguir estudar, você vai ter, porque o próprio cronograma já tem ali incluso todas as aulas possíveis dos assuntos que você precisa estudar. Então, todas as aulas já estão dentro do cronograma para facilitar ainda mais a sua vida. No cronograma, vocês também vão ter revisões direcionadas para o Enem, lista de questões completas com gabarito comentado, e a gente já sabe da importância de colocar a mão na massa, de ter um estudo ativo ali, quando a gente está falando de estudar para o Enem 2025. E é por isso que dentro do cronograma, vocês também vão ter um cronograma específico para provas antigas do Enem. Então, qual prova você tem que resolver ali em cada momento dos seus estudos, e o acesso a um drive com mais de 200 simulados modelo Enem para vocês treinarem. E tudo isso num lugar só. A gente sabe que o método do Dominando o Enem funciona porque inúmeros alunos já foram aprovados nas melhores universidades do Brasil usando o cronograma, e sabe qual é a melhor parte? Ele custa menos do que o valor de uma pizza. Ou seja, com um valor menor do que você gastaria pedindo uma pizza no sábado à noite, você vai ter um material super completo para te ajudar a estudar para o Enem 2025. E, gente, mais uma vez batendo na tecla que cronograma de estudos é fundamental. Você precisa ter um bom cronograma. Então, eu vou deixar o link para vocês conhecerem o Dominando o Enem 2025, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado, tá bom? Mas agora sim, vamos falar de estratégia para estudar redação para o Enem 2025. E, gente, falar para vocês que essa estratégia aqui, ela não tem segredo nenhum. Até porque estudar para a redação do Enem não tem segredo. Redação é treino. Você tem que colocar sua mão na massa e escrever redações de treinamento sobre os mais diferentes eixos temáticos. Então, uma redação relacionada à saúde, outra relacionada ao meio ambiente, outra relacionada à educação, sobre diferentes eixos temáticos, sobre diferentes temas, e você vai ali treinando, escrevendo redações de treinamento. Porque mais textos você for escrevendo, mais fácil vai ficando de você conseguir escrever sobre qualquer assunto. Então, o que assusta a maioria dos estudantes quando a gente fala de redação? É chegar lá no dia da prova do Enem e se deparar com um tema que você não tem noção do que escrever, que você não conhece muito bem. E o que vai te ajudar para que isso não aconteça? Para que mesmo que seja um tema que você não tem tanta afinidade, você consiga desenvolver um texto sobre. Você ter treinado, você ter escrito redações de treinamento sobre muitos eixos temáticos, porque de repente alguma redação que você escreveu treinando, você vai conseguir usar algumas coisas dela na redação oficial do Enem 2025. Então, sim, é importante que vocês assistam videoaulas sobre como escrever uma redação, principalmente se você está começando a estudar agora, não tem muita noção de redação do Enem ainda, não pegou a manha. É importante que você veja como escrever uma redação do Enem, como estruturar uma redação do Enem, como colocar as teses no seu texto, o que é o parágrafo de introdução, o que são os desenvolvimentos, como fazer uma proposta de intervenção, quais os 5 critérios que precisam constar na sua proposta de intervenção para você conseguir tirar a nota máxima ali no critério. Inclusive,
Inclusive, estudem os critérios de correção da redação do Enem. São 5 critérios e você precisa conhecer eles, porque sabendo quais são os critérios de correção, você sabe onde você precisa acertar, o que não pode faltar na sua redação. Então, mais um dever de casa aí para vocês, pesquisa os 5 critérios de redação do Enem e sempre que você for escrever uma redação de treinamento, antes você vai lá e vai bater o olho nos 5 critérios de redação. Então, hoje é sexta-feira, dia de escrever redação de treinamento, o que eu vou fazer? 5 minutinhos aqui para ler os critérios de correção, para eu já estar com eles na cabeça na hora de escrever o meu texto. Porque aí, quando for se aproximando do Enem, você nem precisa mais ler os critérios de correção, porque aquilo já vai estar intrínseco na sua cabeça. Então, nesse momento, sim, assista videoaulas, veja sobre repertórios, tudo que você precisa saber sobre uma redação do Enem, mas não se esqueça de colocar a sua mão na massa. O teórico vai ser importante para a redação, mas a prática vai ser muito mais importante. Quanto mais redações vocês forem escrevendo, mais fácil e mais automático vai ficando. Não existe uma frequência ideal de quantas redações de treinamento você precisa escrever para ter certeza que você vai ser aprovado, mas com base na minha experiência, eu te recomendo escrever pelo menos uma redação de treinamento por semana. E conforme a prova do Enem for se aproximando, então conforme os meses desse ano forem passando, aí você vai aumentando a frequência. Então você começa fazendo uma redação por semana, daqui um mês, por exemplo, você aumenta para 2 redações por semana e assim em diante, porque quanto mais redações de treinamento vocês escreverem, melhor. Agora pode estar passando pela sua cabeça também, tá, Duda, mas aonde que eu vou encontrar um tema de redação para eu escrever? Aonde que eu vou encontrar os textos motivadores para que eu saiba sobre o que escrever nessas redações de treinamento? E, gente, vocês têm 2 opções. Uma pesquisa rápida no navegador já resolve isso, então joga aí no Google. Temas de redação Enem 2025, que vai ter muita gente ali teorizando sobre qual tema vai ser a redação desse ano, então você já consegue treinar ali para os possíveis temas. E a segunda opção de vocês é pegar temas de redação que já foram. Então pega, por exemplo, temas de redação do Enem 2018, 2019, 2020 e vai escrevendo, porque aí vocês já vão ter todos os textos motivadores, vocês já vão estar treinando com temas do próprio Enem. Então, assim, nada melhor que informação direto da fonte. Então, tem essas 2 opções. Ou vocês pesquisam temas de redação Enem 2025 e escrevem sobre os possíveis temas que podem ser cobrados na redação desse ano, ou vocês pegam temas antigos já do próprio Enem, das provas anteriores, e escrevam também. Então, no geral, mescla um pouco essas 2 coisas, mas eu acho muito importante que vocês peguem temas de Enems anteriores para já treinar com o tema próprio do Enem. E aí os textos motivadores já vai estar tudo lá, você não precisa nem de muito esforço. E lembra que eu falei pra vocês que um dos maiores medos do vestibulando é chegar lá no dia da prova do Enem e ser um tema que você não tem a mínima noção de como escrever sobre, um tema muito longe do seu conhecimento. Então, gente, o que pode te salvar caso isso aconteça, além de estar escrevendo redações de treinamento e já tá craque ali em escrever redação? Você tem que ter repertórios para falar até dos temas que você não conhece muito, que você não tem muito domínio sobre. Então, aqui entram os repertórios coringa. Não aqueles repertórios super genéricos que todo mundo usa, porque, mais uma vez, a correção vai estar mais rigorosa, os corretores vão estar de olho nesses repertórios, mas tem alguns repertórios coringa que não são muito genéricos, que se encaixam em vários temas e que podem te salvar. Então, nesse momento, pesquisa esses repertórios, anota num papel e vira e mexe vai batendo o olho neles. Porque aí sempre que você for escrever uma redação de treinamento, aqueles repertórios já vão estar meio que no seu subconsciente. Então, sim, é importante que você tenha ali alguns repertórios coringa na manga, caso você precise, caso o tema da redação do Enem 2025 não seja um tema que você conhece muito, mas só toma cuidado para não serem genéricos demais. Então, procurem agora repertórios coringa para usar e tenham alguns em mente. Tem até vídeo no canal que a gente fala sobre isso, vou deixar aqui nos cards para vocês. Tenham esses repertórios em mente, porque isso vai fazer muita diferença para vocês. E eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo para tudo. Quando o assunto é Enem 2025, a gente ainda vai ter muito conteúdo aqui no canal sobre. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Não esquece de conferir o link do cronograma Dominando o Enem 2025 também, que vai estar tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já me segue também lá nas minhas outras redes sociais para a gente poder ter um contato mais próximo e para vocês acompanharem os bastidores e a rotina universitária, que é muito interessante, mais uma vez, para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!